Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fisiologia Virtual. Hoje vamos dar continuidade à discussão sobre o assunto transmissão sináptica, discutindo mais especificamente agora a sinapse do tipo química. Nós discutimos no vídeo anterior o que é a sinapse e depois falamos sobre a sinapse elétrica. Então, se vocês não conferiram esse vídeo, eu vou deixar aqui no canto superior direito o link e também nas descrições do vídeo. Confiram para entender um pouquinho mais de sinapse e também poder entender as comparações e as situações que faremos em relação à sinapse elétrica à medida que discutirmos a sinapse química. Então, vamos à nossa sinapse química. De novo, na mesma lógica que nós discutimos na sinapse elétrica, eu tenho duas células que querem trocar informações entre si. Tem uma célula A e uma célula B e elas querem trocar informações. A diferença primária entre a sinapse elétrica e a sinapse química é que na sinapse química não existe as junções comunicantes, não existe uma conexão física entre a membrana A e a membrana B. E eu tenho aqui um espaço, e esse espaço é chamado de fenda sináptica. Fenda remete a espaço, né? Então eu tenho um buraco entre as duas células e entre elas não haverá então nenhum tipo de comunicação física como havia na sinapse do tipo elétrica. Bom, então como é que eu faço para passar a informação de A para B? Bom, digamos que aqui está vindo o potencial de ação. Então, o potencial de ação está vindo por repetição. E aí ele chega no terminal sináptico de A. Para que A consiga levar a informação até B, eu preciso de um mediador. Eu preciso de alguém que consiga carregar a informação de A para B. E esse mediador, então aqui nós estamos falando de sinapse química. E a primeira característica dessa sinapse química é que ela requer um mediador químico. Eu preciso de alguém que faça esse transporte de informação entre A e B. E esse mediador químico recebe o nome de neurotransmissor. Que eu acredito que muitos de vocês já vão ter ouvido falar em neurotransmissores. Então, eu preciso em uma das minhas membranas ter vesículas. O que são vesículas? Vesículas são pequenas bolsas de membrana, estão feitas do mesmo material que a membrana da célula e que servem para restringir o espaço intracelular, separando ele do citoplasma. E nessas vesículas eu vou ter armazenado dentro delas esses mediadores químicos. Deixa eu pegar uma outra cor, que o roxo não aparece, não diferencia do preto. Vamos lá. Então eu tenho aqui as vesículas com os neurotransmissores, representado pelas bolinhas verdes. Então a gente usa como abreviação de neurotransmissor NT, para facilitar aqui o nosso desenho. E essa estrutura preta são as vesículas, que guardam esse neurotransmissor. Bom, então eu já sei que para levar a informação de A para B, eu preciso de um mediador químico que se chama neurotransmissor. Como é que eu decido quando esse mediador químico vai ser liberado na fenda para entregar a informação para B? Voltamos aqui para o nosso potencial de ação. Quando o potencial de ação chega no terminal sináptico, ele vai abrir uma série de canais que são canais de cálcio. Esses canais de cálcio
são canais de cálcio do tipo controlado por voltagem. Se vocês não lembram ou não viram isso, deem uma conferida no vídeo de difusão de solutos iônicos e também deem uma conferida no vídeo que compara proteínas carreadoras com canais iônicos, para que isso aqui faça sentido para vocês. Então aqui em laranja a gente tem os canais de cálcio do tipo dependentes de voltagem, que nós iremos abreviar com a sigla DV, de dependente de voltagem. Quando o potencial de ação chega no terminal sináptico, ele serve de sinal, porque eu tenho inversão da voltagem, né? Lembrando que no repouso eu estou negativo do lado de dentro e positivo do lado de fora, e quando eu tenho um potencial de ação, eu transitoriamente inverto isso, deixando positivo do lado de dentro, negativo do lado de fora. E isso serve de sinal para abrir esses canais de cálcio dependentes de voltagem. E aí eu vou ter influxo de cálcio. Entra cálcio no terminal pré-sináptico. Aqui, se vocês notarem, eu estou utilizando uma terminologia que a gente não discutiu no vídeo anterior, pré-sináptico, pós-sináptico. Por que isso? Como na sinapse química eu tenho uma especialização da membrana A, e vocês vão ver que eu também tenho especialização da membrana B, eu não consigo passar informação de B para A. Eu só passo informação de A para B. Eu só passo informação da membrana que está antes da sinapse, chamada de pré-sináptica, para a informação que está depois da fenda sináptica, que é a membrana pós-sináptica. Então eu tenho essa nomenclatura aqui, membrana pré-sináptica, e aqui membrana pós-sináptica. Na sinapse elétrica, quem é pré e quem é pós depende do fluxo de íons, porque ela é bidirecional. Então ela vai da pré para pós sempre, mas quem é a pré e quem é a pós, eu só tenho como saber avaliando a situação específica, né? Porque ela vai e volta. Então essa sinapse aqui, ela é unidirecional. A informação pode ir apenas em um sentido. Bom, voltando aqui, então na membrana pré-sináptica eu tenho as vesículas com neurotransmissor e o sinal para que eu libere esses neurotransmissores é a entrada de cálcio no terminal pré-sináptico. Como é que entra cálcio no terminal pré-sináptico? À medida que o potencial de ação inverte o potencial de membrana, esse canal de cálcio que é regulado por voltagem se abre, deixando entrar cálcio. Tendo cálcio, vai ocorrer o fenômeno de fusão da vesícula. Então essa vesícula vai ser tracionada por um conjunto de proteínas, ou seja, ela é puxada em direção à membrana, e a membrana da vesícula se funde com a membrana da célula. E com isso ocorre a liberação do neurotransmissor na fenda. Então aqui eu tenho uma etapa importante de conversão de informação elétrica, que é a informação que vem pelo potencial de ação, em informação química, que é a liberação do neurotransmissor na fenda. E essa conversão é feita pelos canais de cálcio regulados ou dependentes de voltagem, porque eles são capazes de detectar a informação elétrica, permitir a entrada de cálcio, que leva à fusão das vesículas, liberando a informação química na fenda. Então, quem faz essa primeira etapa de conversão de informação elétrica em química é o canal de cálcio dependente de voltagem. Bom, tenho a minha informação elétrica aqui na fenda. Desculpa, minha informação química aqui na fenda. Só que eu preciso que essa célula B entenda que existe essa informação química disponível. Então eu preciso ter alguém que seja capaz de receber essa informação. Então aqui na membrana pós-sináptica eu vou ter receptores, que são proteínas de membrana capazes de reconhecer
o neurotransmissor e desencadear uma resposta no terminal pós-sináptico. Então o neurotransmissor se liga aqui, nesses receptores, e gera uma resposta. Importante aqui, eu tenho dois tipos principais de receptores, duas classes principais. Uma já é velho conhecido de vocês, que a gente já discutiu lá na difusão de solutos iônicos, que são os canais, ou seja, canais iônicos regulados por ligante, que é um canal iônico que abre e fecha em resposta a um ligante, sendo este ligante o neurotransmissor. O segundo canal é o segundo receptor, ele não é um canal. Ele é uma proteína transmembrana também, ou seja, é uma proteína que está nos dois lados da membrana, atravessa a membrana, mas ele não permite a passagem de íons. O que ele faz é gerar uma alteração de substâncias no meio intracelular do terminal pós-sináptico. Nós vamos discutir isso em mais detalhes um pouquinho mais adiante no vídeo. Então aqui recapitulando, potencial de ação chega no terminal pré-sináptico, invertendo o potencial de membrana, e essa inversão de potencial de membrana funciona de mensagem para eu abrir canais de cálcio dependentes de voltagem. Abrindo canais de cálcio, cálcio entra na célula. Cálcio entrando na célula, ele carrega sempre uma informação, uma mensagem com ele. Qual é a mensagem? Neste caso, a mensagem é: preciso fusionar as vesículas com a membrana pré-sináptica. Então, uma série de proteínas que ancoram a vesícula vão tracionar ela em direção à membrana pré-sináptica, fazendo com que ela libere seu conteúdo na fenda. E esse conteúdo é o neurotransmissor. O neurotransmissor, então, vai se ligar nos seus receptores que estão na membrana pós-sináptica, gerando uma alteração nesta célula pós-sináptica que funciona como entrega de informação. Essa informação é uma alteração de potencial. Então, o que eu gero aqui nessa célula como resposta é uma alteração de potencial. Como essa alteração de potencial ocorre na membrana pós-sináptica, na célula pós-sináptica, eu chamo esse potencial de potencial pós-sináptico. Nós discutiremos potencial pós-sináptico em mais detalhes no próximo vídeo. Algumas informações importantes, então, da sinapse química. Ela é unidirecional por causa dessas especializações, né? Ela é muito mais complexa do que a sinapse elétrica e, por ser mais complexa, ela é mais lenta. Com todas essas etapas, ela demora mais para ocorrer. Mas, em compensação, ela é muito mais precisa, mais controlável. Então, quando eu preciso de informações precisas, que sejam restritas a uma estrutura de comunicação celular, eu preciso e que eu possa fazer uma graduação controlada dessa informação, eu uso sinapse química. Sinapse química é a mais abundante no sistema nervoso central, pelo menos ao que a gente sabe até agora. Eu comentei com vocês no vídeo de sinapse elétrica que nós temos ao longo dos últimos tempos achado diversas sinapses elétricas no sistema nervoso central que nós não sabíamos que estavam lá. Então, vamos ver como é que essa mudança vai aparecer em livros didáticos e a nível de graduação daqui para frente. Mas, a princípio, para o presente momento, a mais abundante no sistema nervoso central, de longe, é a do tipo químico.
Bom, para a gente completar esse vídeo, vamos fazer um pequeno resumo da sinapse, discutir as diferenças entre aqueles dois receptores e aí teremos terminado. Então, na sinapse química, eu vou desenhar aqui só o terminal pós-sináptico. Nós temos dois tipos de receptores. Nós temos os receptores que são canais e nós temos os receptores que não são canais. Receptores que são canais se chamam ionotrópicos, porque eles são canais de íons. Então, o que eles são? Canais de íons regulados por ligante. Quem é o ligante? Neurotransmissor. Vou até mudar a cor aqui do outro canal para a gente ter uma diferença também nas cores. Esses canais aqui são chamados de metabotrópicos. Por que eles têm este nome? Esses receptores não são canais. Às vezes eu me confundo, não caiam na minha confusão. Organizem na cabeça de vocês. Esses aqui não são canais. Então aqui, ó, não são canais. Eles são proteínas que estão acopladas a enzimas. Eles têm o nome de metabotrópicos porque eles fazem uma alteração na quantidade de alguma substância do lado de dentro da célula. Então eles vão gerar alteração numa substância. E eu digo que o que eles fazem é usar segundos mensageiros. Por que segundo mensageiro? Bom, o primeiro mensageiro é o neurotransmissor, que vai ligar aqui. Mas aí eu tenho uma segunda substância química que vai ser gerada dentro da célula, que vai continuar a disseminação dessa informação. Então eu tenho um segundo mensageiro. Então essa enzima aqui estará sempre convertendo uma substância A em uma substância B, alterando a quantidade da substância B e também alterando a quantidade da substância A. Eu tenho vários exemplos para esse tipo de... Tenho várias proteínas, vários mecanismos para esse tipo de receptor. Um exemplo aqui é uma proteína chamada adenilato ciclase, que ela vai pegar o AMP, adenosina monofosfato, e vai ligar as pontas dessa adenosina monofosfato, gerando AMP cíclico, adenosina monofosfato no estilo cíclico. Então eu pego AMP e converto em AMP cíclico. E esse AMP cíclico funciona como segundo mensageiro. E aí tem vários mecanismos com várias substâncias, vários segundos mensageiros diferentes. Eu posso pegar fosfolipídios de membrana, quebrar eles aqui e gerar diferentes respostas. Mas de forma geral, em sinapse, o que vai acontecer para eu gerar um potencial pós-sináptico é que este segundo mensageiro irá trabalhar com abertura ou fechamento de canais iônicos. Então o segundo mensageiro é que regula o canal para ter passagem de íons e gerar um potencial pós-sináptico. Porque lembre-se, para alterar potencial, eu preciso ter passagem de íons. Se eu não tiver passagem de íons, não tem alteração de potencial. Então aqui eu tenho uma alteração direta, dependendo do íon entra, dependendo do íon sai. E aqui eu tenho uma alteração indireta, em que eu vou abrir um outro canal, e aí sim, nesse canal eu vou ter entrada ou saída de íons, e aí alteração do potencial.
certo? Então, dois receptores principais, aqueles ionotrópicos, canais de íons regulados por ligantes, e os metabotrópicos, que alteram a quantidade de uma substância dentro da célula, sendo essa substância chamada de segundo mensageiro. Esse segundo mensageiro, sim, vai gerar alteração de potencial na célula, seja diretamente ou através de abertura de canais. O cálcio, por exemplo, é chamado de segundo mensageiro quando liberado por esse tipo de sistema. Eu posso liberar o cálcio que está armazenado lá no retículo endoplasmático liso das células e ele vai funcionar como segundo mensageiro. Isso é importante, por exemplo, lá na contração do músculo liso. Então, tenham em mente, claro, que existem esses dois tipos de receptores e esses dois tipos de receptores agem de forma bem distintas, mas o objetivo final é gerar uma alteração de potencial na célula pós-sináptica. Então, em resumo, na sinapse química, eu tenho uma informação elétrica que é o meu querido potencial de ação, e essa informação elétrica precisa ser convertida em informação do tipo química, que é o neurotransmissor. E depois eu preciso, lá na outra célula, converter essa mesma informação em estímulo elétrico de novo. E aí é o meu potencial pós-sináptico. Quem é que faz essa primeira conversão? A primeira conversão de potencial de ação e liberação de neurotransmissor são os canais de cálcio dependente de voltagem. Ele percebe o potencial de ação, se abre, deixa entrar cálcio, libera neurotransmissor. Quem faz essa segunda conversão são os receptores de membrana. No caso, receptores ionotrópicos, quando são canais de íons, ou metabotrópicos, quando geram alteração de substância dentro da célula. Isso aqui ocorre na membrana pré-sináptica. Isso aqui ocorre na fenda e isso aqui ocorre na membrana pós-sináptica. Então, os eventos da sinapse química se resumem em duas parcelas de conversão. Converter informação elétrica em informação química, depois converter informação química em informação elétrica de novo. Só que isso não é tão simples quanto está aqui. Eu tenho aquela série de passos, né? Potencial de ação chega no terminal pós-sináptico, altera o potencial desse terminal, que é informação para eu abrir canais de cálcio dependentes de voltagem. Abrindo canais de cálcio dependentes de voltagem, entra cálcio, serve de sinal para fusionar as vesículas com o terminal pré-sináptico. Fusionando a vesícula, libero vesícula na fenda, libero neurotransmissor na fenda. Neurotransmissor na fenda se liga nos seus receptores pós-sinápticos, sendo eles ionotrópicos ou metabotrópicos, ou metabotrópicos, que alguns neurotransmissores têm os dois, outros só têm de um tipo. Isso vai fazer com que eu tenha alteração na permeabilidade de íons na membrana pós-sináptica, permitindo entrada ou saída de íons, e com isso eu gero uma alteração de potencial na membrana pós-sináptica. Essa alteração de potencial se chama potencial pós-sináptico. E esses são os eventos da sinapse química. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha deixado esse assunto um pouquinho mais claro. Eu sei que ele exige um pouquinho de atenção de vocês, que vocês se dediquem e até vejam o vídeo mais de uma vez para que ele fique claro, mas eu espero que esteja de uma forma acessível e que vocês tenham gostado de investir esse tempo assistindo este vídeo. Então, se vocês gostaram, deem um like, deixem um comentário com a opinião de vocês, pedindo outros vídeos que são do interesse, que vocês sentem falta, que vocês acham que podem ajudar vocês no estudo de fisiologia. E compartilhem os vídeos com os colegas e se inscrevam no canal para receber mais informações do que está sendo feito. Então, bons estudos como sempre e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais!